Olá, turma, tudo bem? Uma honra poder estar aqui na Z Summit. É muito legal ver os jovens aí querendo entrar no mundo dos investimentos, né? No mundo do mercado financeiro. Bastante gente jovem aí, foi muito legal. Fiquei ali algumas horas ali assinando ali as Lucky Bills, né, os amuletos da prosperidade, desejando aí muita prosperidade para todo mundo que está começando, está querendo entrar nesse mundo, né? O mercado financeiro brasileiro tem muito para crescer ainda, então vocês que são a nova geração que está chegando vão carregar esse mercado, né, nos próximos anos. Aqui, por exemplo, na Bolsa Brasileira tem menos de 4%, 3% do Brasil que investe lá, né? Até menos. 2% dos brasileiros investem na Bolsa. Nos Estados Unidos é quase metade. Então, um mercado muito mais desenvolvido. Então, a gente tem um caminho muito grande para trilhar. Aqui no Brasil, sei lá, devem ter 25 mil assessores de investimentos. Nos Estados Unidos tem 300 mil assessores. Então, é um mercado que tem muito para crescer e ver a juventude chegar, ver a juventude gostando do mercado financeiro é muito legal, né? Agora sim, hein? Agora sim. Testando. Sim. Alô, funcionou aí? Funcionou. Opa, vai lá. Parou o som. Alô, agora vai. Vai, Torinho. Muito bom, muito bom. Acho que ele estava esperando mesmo, né? Para vir mais gente, para chegar mais gente. Porque eu estava comentando ali que está muito legal, né? Tá aqui na Z Summit. Agradecer aí o Rafael, o sócio dele, o Pedro, a Maria Helena, mãe do Rafael, agradecer a B3 também, muito obrigado por ter convidado a gente a vir aqui, agradecer meu irmão, né, que junto comigo fez o jogo Bolsa, que é um jogo que está viralizando nas universidades, que é um jogo que mostra os principais produtos de investimento e explica um pouco sobre eles. É um jogo dinâmico, gostoso de jogar, então e ensina mesmo. Então as pessoas os jovens estão aprendendo sobre os produtos diversos produtos de investimentos que tem aqui no Brasil. Então, já começa, né, a entender que tem que diversificar para investir, né? E agradecer minha mulher que está aqui também, está grávida, agradecer a Bárbara que trabalha comigo também, o filho dela que está aqui, e todos vocês que estão aqui prestigiando esse bate-papo muito legal. A Z Summit está muito gostosa, é um prazer estar aqui. E aqui nós temos palestrantes de peso, né? Nós vamos fazer aqui um bate-bola, uma mesa redonda, eles vão falar sobre diversos assuntos, né? Temos aqui o Alexandre Gazzotti, do Itaú Asset, né? O Reinaldo Legrazzi, o sênior aqui, sócio da Panambi Capital, que foi do Banco Central, né? E o Poit, Vinícius Poit, que é amigo meu também, conheço de longa data, né? E que está aqui, né? E tem um fundo de filantropia que vai também explicar para a gente diversos assuntos. Esse painel é de investimentos de impacto e propósito, tá? Eu, particularmente, tenho, né, eu sou convicto que a minha maneira de impactar os investidores, a sociedade, vocês, os jovens, e tentar atrair vocês para o mundo dos investimentos, que é muito importante. Todo mundo tem que ter educação financeira, né? Todo mundo tem que conhecer como investir melhor para poder alcançar a tão sonhada liberdade financeira, né? Na vida da gente, a gente prosperar e conseguir ter uma vida próspera, fazendo os meus vídeos diários de economia, tá? Eu tenho uma empresa junto com a XP, sou sócio da XP, a gente tem uma empresa de inteligência financeira, cuja Bárbara trabalha comigo, é muito importante lá no nosso dia a dia, nós trabalhamos juntos e a gente cria conteúdos financeiros diariamente gratuitos para as pessoas de uma maneira mais leve, né? Então, essa é a minha maneira de ajudar a impactar, né, na sociedade. Lá na XP nós temos a missão de tocar 50 milhões de brasileiros com educação financeira e eu faço parte, né, dessa obra. E junto com a Jovem Pan, né, eu também trabalho na Jovem Pan, a gente chega a 22 milhões de ouvintes diariamente. Então, tem sido uma jornada muito gostosa, são 4 anos já fazendo o Minuto Touro de Ouro, faço o fechamento, tenho também o de sexta-feira, que é o Sextouro, que são aqueles cortes que às vezes viralizam com força, tem o do sábado, que é o do agronegócio, que também vai muito forte, e tem o Agenda do domingo, que é para a gente saber o que vai acontecer na semana que vem.
Mas hoje nós vamos aqui falar aqui sobre esses investimentos de impacto e de prosperidade e vamos deixar então aqui a turma se apresentar e abrir, né, conduzir o primeiro bloco aqui, que eu acho que vai ser o primeiro de apresentação, né, e depois falar um pouquinho de investimento. Então acho que então cada um pode se apresentar. Vamos começar com o Alexandre Gazotti. Puder se apresentar, Gazotti, contar um pouquinho aí da sua história para a turma. Obrigado. Bom, queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa história, o que a gente tem. Como comentar aqui, super importante ver vocês tão jovens já se interessando por investimento, ainda mais investimento de impacto. Tá? Então, eu sou Alexandre Gazotti, analista ESG, sênior da Itaú Asset. Fico responsável ali por toda a parte de análise ESG das empresas investidas para todos os nossos investimentos. A Itaú Asset tem hoje mais de 800 bi de reais sob gestão. Então, é uma baita responsabilidade. Coordeno também todos os processos de voto nas assembleias das empresas investidas, engajamentos com essas empresas para promover melhores práticas ambientais, sociais e de governança e o desenvolvimento de produtos, fundos ESG dedicados que a gente tem lá na gestora. Obrigado, pessoal. Pode ser agora, então. Vai lá, Grazi. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui. Terceira edição do Z Summit. Parabéns a todos os envolvidos, é muito legal. E eu já participei dos outros, então eu sei que o pessoal pede para falar um pouco de carreira. E a minha carreira, longa carreira, como o Pablo já fez o favor de dizer que é o sênior da turma, mas vai ter retorno ainda hoje. Mas não é de velho, de ser o mais capacitado. Mas a minha vida inteira foi no setor financeiro, entre bancos e investimentos. E que, se você olhar 30, 40 anos atrás, banco e investimento eram muito próximos, tinha um grande... Era praticamente nas mesmas entidades. Então, eu trabalhei muito tempo em banco grande, banco pequeno, banco de varejo, banco de atacado. Depois passei também por asset grande, asset startup, como a Panambi hoje é uma asset startup. E também tive a oportunidade de trabalhar em vários setores de investimento. Isso eu acho que é uma coisa que enriquece muito, dá trabalho, é difícil, dá um pouco de insegurança quando você migra de uma indústria para outra, mas é legal conhecer juro, ação, dólar, private equity, crédito, fundos com características diferentes. Isso é legal, isso enriquece, e quando você fala com o cliente, você consegue identificar a melhor alternativa que você pode oferecer. E depois disso, eu tive a oportunidade de passar pelo governo também, pelo Banco Central, que foi excepcional. Então, a vida como regulador é muito interessante, é absolutamente estressante, porque você passa o dia inteiro vendo é similar a uma série de TV. Você acorda e o mundo vai acabar. Tem uma bomba... House of Cards. Uma bomba que vai explodir, não tem alternativa. Aí você passa o dia, aí chega a noite e está tudo resolvido. Puxa vida, mas não era possível, já está resolvido. Só que no dia seguinte começa tudo de novo. Então, a vida... mas foi muito legal no Banco Central, porque, para mim, eu confirmei vários entendimentos, aprendi muita coisa nova e vi coisas diferentes também. Por exemplo, a regulação de pagamento. A área de pagamento é uma área que eu nunca tinha trabalhado. Quando eu fui para o Banco Central, consegui agregar mais uma na minha experiência. Então, obrigado, prazer estar aqui. Desejo uma boa tarde de evento para vocês. Muito legal. Quando eu trabalhava na Mirai Asset, na corretora, eu fiz uma reunião com você lá no Banco Central, lá em Brasília. E o Vinícius Poit, então, Vinícius, pode se apresentar aí, contar um pouquinho? Obrigado. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todas vocês presentes também. Meu nome é Vinícius Poit. Eu fico olhando a turma aqui. Eu acho que eu acabo sendo sênior também, perto da idade de todo mundo aqui, viu, Pablo? Mas querendo, às vezes, voltar atrás e, puxa, quem dera eu tivesse o privilégio de ter um Z Summit quando eu tinha 19 anos. Estava lá na GV fazendo administração de empresas, procurando estágio, fui estagiar no Citibank, trabalhei no Citi 4 anos, depois fui ajudar meu pai no negócio dele, que prosperou muito, que passou por um estágio que teve private equity que investiu, a gente vendeu uma empresa de aluguel de geradores, aí montei um family office nosso, depois montei uma empresa de reestruturação de empresas, fiz um negócio de recrutamento online, empreendi,
e decidi ser deputado federal pelo nosso estado de São Paulo. E eu falo um pouquinho dessa parte aqui, até para chegar no estímulo, porque cada um na sua medida, né? Entendo que, sabe aquele negócio? Seja gentil com todo mundo, você não sabe a batalha que cada um está enfrentando, mas cada um na sua medida enfrenta um desafio, uma angústia, uma incerteza ou algo que quer alcançar. Mas só de estar aqui somos muito privilegiados hoje. Estamos recebendo muitas ferramentas. O que vai definir é o que cada um vai fazer com essas ferramentas na hora que sair naquela porta ali. O que vocês vão fazer lá fora? Principalmente com algo que vocês têm, que a gente não tem, e foi assim que o Rafael me atraiu para estar aqui hoje, e que não dá para comprar. Que é o quê? O tempo. Vocês têm uma vida gigantesca pela frente, um potencial, oportunidades. Num Brasil onde pouquíssimas pessoas têm oportunidade e muitas têm pouco ou quase nada. Então, quem tem oportunidade, eu ia citar o tio do Homem-Aranha, mas não sei se é da idade deles, né? Que o poder, ele vem com responsabilidade, né, Pablo? É isso aí. Quem tem oportunidade tem que ter a responsabilidade de fazer algo pela sociedade. Foi isso que me levou a ser deputado federal. Ter o privilégio de trabalhar muito próximo do Roberto Campos e votar a independência do Banco Central, né, fazer o marco legal das startups, trabalhar por mais segurança jurídica para investidor anjo, né, passar por algumas faculdades, encontrei os colegas ali da Clube Caiapós, ali da FEA USP, e falar com essa turma que está querendo entender e se engajar um pouco mais na política, porque o preço que todo mundo vai pagar por não se interessar por política é continuar a ser governado por quem se interessa. Fui candidato a governador de São Paulo em 2022, tive a honra de trabalhar com o governador Tarcísio na transição e encontrei o estímulo. Aqui está a parte do meu time, aqui, que é um timaço, conhece muito mais de impacto do que eu, estou há 1 ano no Estímulo, que é um fundo de apoio à micro e pequena empresa, com crédito muito barato e capacitação. Hoje, 71% de todos os empregos gerados no país vêm desses pequenininhos, vêm do micro e pequeno empreendedor, que tem muita vontade, mas não tem garantia. Então a gente está lá para emprestar sem garantia nenhuma, com muita tecnologia, mais barato de qualquer outra instituição, e ainda está do lado dele dando curso e capacitando ele. Então uma honra estar aqui, uma honra ter as certezas dos privilégios que eu tive, mas também ter as certezas de que eu estou usando eles, usando as ferramentas para fazer a diferença na sociedade e ajudar quem não teve as mesmas oportunidades que a gente. Muito bem, é isso aí. Então, Alexandre, vamos explicar para a plateia, se puder já dar uma explicada, depois o Legraz pode melhorar não, completar, sobre o que é esse negócio de investimento de impacto. Legal, Pablo, obrigado. Bom, pessoal, a gente fala aqui muito em ESG, né? Vocês devem ter ouvido bastante falar, isso na minha época nem existia, né? Como o pessoal está falando aqui, a gente já é mais sênior. Na minha época não existia isso de ESG, sustentabilidade, não tinha nada disso. Eu busquei me informar, correr atrás disso. Sempre tive interesse sobre esse tema e essa conexão com investimentos e como é que a gente consegue, em investimentos, tomar decisões de investimento melhor informadas, considerando aspectos ambientais, sociais, de governança corporativa, o que traz para a gente, para os investidores, um retorno mais ajustado ao risco. Ou seja, você tem informações adicionais sobre a performance ambiental, social e de governança daquela empresa. Então, com base nessas informações econômicas e de mercado, você consegue tomar uma melhor decisão de investimento. Então, acho que isso começou muito com o Banco Mundial e a IFC lá atrás, com os princípios do Equador, né, tentando colocar ali todas essas questões no financiamento de grandes projetos de infraestrutura. Tá? Onde você vai fazer uma grande hidrelétrica ou uma termoelétrica, isso impacta comunidades, impacta ali a natureza, impacta rios. Então, qual que são as salvaguardas que se tinha que ter lá atrás para que você garantisse que um projeto que tinha que ter um impacto econômico e social relevante não causasse uma catástrofe ambiental ao mesmo tempo. Tá? Então, esse tema nasceu assim, né, e evoluiu para mais. Né, evoluiu para a gente considerar isso em todos os nossos investimentos. Então, hoje, a Itaú Asset, as gestoras de maneira geral, tem áreas responsáveis ali por fazer toda a análise ambiental, social e de governança de todas as empresas e ativos que a gente investe, justamente para ter uma decisão mais informada e um retorno mais ajustado ao risco. E o próximo passo
em relação a ESG é justamente o painel que a gente está falando agora, que é o investimento de impacto. Né? Então, como ao investir e ao fazer os nossos investimentos de vocês, a gente consegue promover, né, e investir mais naquelas empresas cujas atividades principais geram externalidades socioambientais positivas. Né? Então, a gente está falando aqui de alguns setores mais clássicos, mas qualquer empresa nas suas atividades consegue ter esse impacto ou gerar esse impacto positivo. No geral, assim, a gente fala de saneamento, educação, saúde, energia renovável, gestão de resíduos. São setores com uma conexão mais clara entre a atividade principal que aquela empresa está desenvolvendo e o impacto social e ambiental que ela está tendo na sociedade. Então, quando a gente fala de saneamento, por exemplo, a gente investe numa empresa, tem um retorno desse nosso investimento, a empresa com esse recurso vai conseguir atender mais população, vai conseguir tratar mais água, distribuir mais água potável e coletar e tratar mais esgoto. Né? Então, é o famoso ganha, ganha, ganha. Você gera um círculo virtuoso ali de desenvolvimento, de impacto positivo e de retorno financeiro para todo mundo que está envolvido nisso. Então, eu acho que hoje o investimento de impacto é a fronteira de investimento hoje responsável, digamos assim. Ainda está muito incipiente no mundo, mas eu acho que nós passamos a bola para vocês levarem isso adiante daqui para frente. Obrigado, pessoal. Grazi? Obrigado. Então, ouvindo o Alexandre, me lembrei de uma coisa assim, olhando como eu vi passar esse tempo, entre um limite aqui um pouco mais intervencionista, de um Estado mais intervencionista, que dizia o seguinte: as empresas precisam ter responsabilidade social além de fazer lucro. E uma visão mais liberal ao extremo, dizendo assim, a empresa precisa gerar lucro e pagar imposto. E o restante vai acontecer. Então, entre esses dois extremos, eu tenho certeza que é entre esses dois que está o correto. Não está nenhum dos dois. E, pegando um pouco do gancho do Gazotti, para alguns investimentos é fundamental a participação estatal, porque eles têm um prazo longo, um retorno, uma taxa de retorno incerta, tem um risco maior do que a iniciativa privada consegue correr. Então, precisa do apoio do Estado, ou via governo, ou via organismos internacionais. E aí, nesse interim, toda a questão mais humana, não só socioambiental, mas mais humana um pouquinho, sempre foi atendida pela filantropia. Filantropia que todos vocês já viram. Ajuda alguém, ajuda alguma instituição a fazer o bem, seja lá como for. Só que a filantropia é dinheiro a fundo perdido. Dinheiro a fundo perdido tem limite no bolso de qualquer um. Mais rico, menos rico, tem limite. O fundo de impacto, o investimento de impacto, ele vem para abrir um pouco esse leque. Falar assim, se você tem um pouco mais de capacidade de investimento, o fundo de impacto é um fundo que vai dar um retorno similar ao mercado, vai ter um risco similar ao mercado, porém é mais ilíquido, é de mais longo prazo. É a principal diferença. E com isso, se você tem uma capacidade de investimento e tem a vontade de fazer alguma coisa pelo bem da sociedade, você tem a alternativa. A filantropia é um pedaço do dinheiro a fundo perdido que você está disposto a colocar, e o outro é um dinheiro a 10 anos. Daqui a 10 anos eu vou receber, vai ser similar a uma NTNB, mas eu não vou ter liquidez no meio do caminho, e o risco, eu disse que era similar, ele tem de ser um pouquinho mais alto. Então, o fundo de impacto, ele vem nesse sentido. O Gazotti deu vários exemplos, mas eu diria até que dá para ser mais granular. Os exemplos que o Alexandre deu, todos absolutamente corretos, são mais macro, mais amplos, né? Mas você pode ter demandas específicas atendidas por uma pequena startup, que é um fundo de impacto pequeno, que atende determinada comunidade, levando para lá educação, levando saneamento de uma comunidade pequena. Não é um grande projeto de saneamento, é um projeto específico. E o retorno disso depende de muitas condições, inclusive, eventualmente, de participação de setor público e privado. Então, essa modalidade de investimento de impacto,
deve ter uns 15, 20 anos que começou a florescer, como sempre, Estados Unidos e Reino Unido, isso acontece, mas no Brasil está crescendo bem. Eu não vou citar nome de assets, porque tem várias muito boas, eu não gostaria de citar uma ou duas e deixar as outras de fora. Mas tem gestoras de investimento que estão fazendo um excelente trabalho no Brasil, os volumes não são grandes, mas elas dão resultado. E é interessante que você acompanha o investimento desses fundos. Ele pega uma empresa que no início se fala muito que ele é investimento de impacto. Depois de um tempo, você não fala mais isso. Cresceu, a empresa cresceu, ela se tornou uma empresa normal, que fez um produto que trouxe um benefício social para a comunidade e a partir de um determinado momento ela gera lucro, gera emprego, paga imposto e continua fazendo bem, mas isso deixa de ser o principal aspecto da empreitada. Eu paro por aqui, devolvo a bola. O Reinaldo falou de filantropia, né? E o estímulo é de filantropia, né, Poit? Como é que é o fundo de vocês lá? Boa. E conta também como que vocês escolhem os investimentos para ajudar as pessoas. Perfeito. Primeiro, o Reinaldo falou que não vou citar nenhuma asset, eu vou citar o nome de um fundo, tá, Reinaldo? Que chama FDIC Estímulo. E já vou pedir o contato do Gazotti aqui também. Né, como Asset Itaú, tem um fundo bom para indicar lá para passar em due diligence, viu, Gazotti? Já começou a due diligence aqui, quiser já fazer pergunta, que é uma opção com retorno similar ao mercado, é uma opção com produto, que é um fundo de investimento em direitos creditórios similar ao mercado, e com uma liquidez nem tão longa assim, né? Mas a gente está falando de uma oferta para devolver o dinheiro em 3 anos. Te pago 105 do CDI em 3 anos, seu recurso de volta e todo o impacto mensurado. E aí é que está a importância do impacto. Né? Não adianta a gente falar que faz impacto se a gente não mensurar. Sabe aquela velha frase? Você não mede, né? Você não gerencia o que você não mede. É um negócio assim. Né? Se você não tiver indicador, não dá para você gerenciar o teu negócio. Então, se você não tiver indicador de impacto, como é que você vai saber que está fazendo impacto mesmo e auditado? O estímulo nasceu, Pablo, como um Relief Fund. Né? Esse nome meio chique é o fundo emergencial no meio da pandemia. 2020, plena pandemia, as empresas com medidas sanitárias necessárias, com as portas fechadas. E quem sofreu mais? Aquele que não tinha poupança, aquele que não tinha dinheiro. E com um monte de funcionário, aquele empreendedor pequeno, a lanchonete do bairro, o salão de beleza e por aí vai. Esse cara ia demitir. E como eu falei na minha fala inicial, esse cara emprega mais de 70% das pessoas no país. Se ele demitir, lascou. Vamos ajudar ele? Eu estava lá nesse tempo como deputado, inclusive, né, e acompanhei o estímulo nascer. Teve Pronamp, renegociação de jornada de trabalho, mas não foi suficiente. E aí um grupo, onde estava o Salute aqui do BTG, onde estava o Edu Mufarrege da GK, onde estava a Marina Pfeffer, né, da família Pfeffer, o Armínio e muitas outras pessoas, né, com Fonseca da Galápagos, que a Mari da Thaler representa aqui, aliás, agradecendo muito o Rafa, o Gui, a turma que me convidou para organizar. As pessoas vão ajudar. Piero Neto, eu ajudo, eu monto uma associação sem fins lucrativos. E aí essas pessoas doaram o primeiro capital do estímulo. A gente recebeu doação, foi filantropia. Só que o que elas não sabiam é que esse dinheiro ia ser emprestado para o empreendedor e esse empreendedor pagou tudo de volta, gente. Eles pensavam assim, o Abílio Diniz, através da Península, foi o nosso maior doador. E depois um dos primeiros investidores. Cara, nós vamos emprestar, nós vamos perder tudo, porque é sem garantia. Eles pagaram tudo de volta. E agora, vão devolver? Salute, quer o dinheiro? Não, continua. Abílio, quer o dinheiro? Não. Ticiana Queiroz, lá do Ceará, quer o dinheiro? Não, continua. Aí a gente, como continua? Esse negócio que não é mais filantropia, Pablo. Através de, como o Reinaldo bem trouxe, né? De um fundo de impacto. Montamos um FDIC, pegamos toda essa filantropia, jogamos para dentro do FDIC, o nosso dinheiro da associação, que é a tal da cota subordinada, é um colchão para conter inadimplência. Se eu empresto o dinheiro, o empreendedor não tem garantia para dar, e se ele não pagar, quem vai arcar com o prejuízo? Não é você, investidor. Sou eu com esse colchãozão para conter inadimplência. E aí a gente começou a trazer investidor aqui em cima. Então,
no nosso ESG, Gazotti, a gente está muito no S. Né? Porque hoje tem bastante produto de investimento de impacto. Eu vi alguns fundos de crédito de carbono, fundos de recuperação de áreas degradadas, de reflorestamento. Então, o diferencial do FDIC Estímulo é geração de emprego e renda. Eu piamente acredito muito que não tem nada que dá mais liberdade para uma pessoa, prosperidade para uma pessoa do que dinheiro no bolso, né? Do que o emprego, do que ter renda. E aqueles que vão gerar mais emprego e renda são os pequenos empreendedores. Por isso a nossa tese de ajudá-los. Então, de filantropia, Pablo, que a gente nem sabia o que era investimento de impacto lá atrás, a hora que foi continuar, como o Reinaldo bem disse. Tem gente que às vezes tem um bolso a fundo perdido, mas esse bolso é pequeno. Agora, o bolso para investimento de impacto ele já aumenta. E se a gente cria uma solução aderente ao mercado, para estar na plataforma do BTG, para Itaú Asset fazer uma due diligence aqui e ver se funciona, aí dá para todo mundo investir. E não só as grandes famílias. Mas daí a pouco cada um, tenho R$1.000 para investir em impacto. Pum, e você não vai perder o dinheiro, vai receber corrigida 105 do CDI e um relatório com todas as mulheres que você ajudou a empregar. 54% das empresas que a gente ajuda são compostas por mulheres acionistas. 90% estão em região de CDE. Então a gente traz indicador para sustentar, assim como a questão do saneamento e outras. Eu lembro, para concluir, que no Marco Legal de Saneamento tinha um dado que me impressionou muito, que são os tais dos outcomes. Quando a gente fala em impacto, tem a teoria da mudança. E na teoria da mudança tem os outputs, quantos empregos eu gerei, quanto cresceram as empresas, quantas mulheres eu estou impulsionando, porque a mulher, inclusive, é mais adimplente que o homem. Se emprestar dinheiro para um homem, para uma mulher, a mulher paga melhor. Isso é track record, são dados e fatos. Não dá para a gente contrariar. Agora, os outcomes. R$1 investido em saneamento significam R$4 economizados na saúde depois do país. Evita doenças, evita um monte de coisa. Então é muito importante a mensuração quando a gente fala também de investimento de impacto. Muito bem. Alexandre, e vocês lá no Itaú, como é que vocês fazem para escolher os projetos que vocês ajudam? E também, se puder falar um pouco o que é o Blend Finance, o que é essa história de Blend Finance aí para a plateia? Obrigado, Pablo. Bom, acho que lá na Asset a gente tem toda uma... Eu sou da área de unidade ESG, fica dentro da Itaú Asset, tá? Então a gente é responsável por fazer a análise ESG de todos os ativos que a Itaú Asset investe. Então, se você pensar de maneira geral, todos os fundos hoje com gestão Itaú Asset, eles têm integração ESG, têm análise ESG das empresas. A gente discute esses temas nas análises, nos análises dos cases de investimento, no comitê de crédito, tá? A gente participa disso. E a gente tenta tangibilizar isso melhor para vocês, para os nossos clientes, lançando alguns produtos ou uma prateleira de produtos dedicadas. Tá? Então, a gente tem fundo ali de ações que investem em temas de água, energia renovável, empresas que têm green revenue, né? Ou seja, uma receita, maior parte da receita delas vindo de produtos e serviços verdes, segundo ali a taxonomia verde da União Europeia. A gente colocou um pezinho agora nessa questão do investimento de impacto ou de externalidades positivas. Né? Então, a gente lançou um fundo de renda fixa em 2021, que é o ActiveFix ESG, e ele tem o objetivo de fato, investir em empresas que geram, pela sua atividade principal, externalidades sociais e ambientais positivas. Né? Então, ele investe nesses setores que eu comentei, né? Em alguns outros, que tem, de fato, um link bem direto com um impacto positivo. Tá? E esse fundo, realmente, ele cresceu bastante. Nos últimos 3 anos, ele captou mais de R$1 bilhão e 200 milhões de patrimônio. Então, de certa forma, a gente considerou um sucesso lá dentro, bastante demanda, bastante buzz que teve. Então, isso motiva a gente a criar mais, a olhar para fora, né? Falar com o Poit, falar com o pessoal e tentar realmente trazer mais soluções nesse sentido para vocês e contribuir também com a educação, né? Educação de investidores para entender o valor que isso tem e desmistificar, né? Porque geralmente quando a gente conversa no mercado, fala assim, puxa, ESG, o investimento de impacto, eu estou deixando dinheiro na mesa. Né? Então, vou render menos que o CDI, vou render menos do que uma B, alguma coisa nesse sentido, e de fato isso não acontece. Tá? O fundo, então, tem uma rentabilidade superior ao CDI em qualquer período, e convido todos ali a conhecer o site da Itaú Asset, onde tem a lâmina dos produtos ESG e dos tradicionais, e tem também vários documentos e white papers que a gente produz ali sobre nosso modelo de integração ESG em equities, em renda fixa, como é que é a nossa visão sobre alguns temas, mudanças climáticas, precificação do carbono, biodiversidade em investimentos. Então, são temas super importantes e que a gente tenta contribuir também com todo esse conteúdo educacional
para vocês. Eu acho que quando a gente fala aqui de Blended Finance, é um ponto super importante que acho que o Reinaldo também comentou, que eu gosto bastante também, que é a participação do setor público nesses investimentos, né? Geralmente por meio de uma cota subordinada, como o Pod comentou aqui também, nos fundos de crédito, geralmente, aonde o governo ou algum organismo multilateral, como por exemplo um banco, um BNDES, um IFC, um GFC, né? Ele entra no fundo de crédito junto com os investidores tradicionais, numa cota subordinada ali, onde se tiver alguma perda, algum loss, né, o first loss, ele é absorvido de fato por esse organismo multilateral ou por esse colchão, né, de segurança para garantir que os investidores menores que estão em cima não vão ser impactados com risco de crédito. Tá? Então, isso viabiliza que o fundo faça investimentos de maior risco e que vão trazer mais impacto, né? Porque geralmente ali a gente está falando de startups, de projetos menores ou com histórico de crédito muito limitado. Tá? Então, ter essa questão do blended finance ali traz esse colchão, traz essa segurança maior. E eu acho que aqui é um instrumento que a gente tem que pensar cada vez como usar mais e melhor para conseguir criar novos produtos e trazer soluções de investimento e impacto cada vez mais para o mercado. Obrigado, Pablo. Sim. E Legrazi, que produtos que você tem lá, para explicar assim, especificamente para a plateia, né, que geram impacto e propósito? Na Panambi? A Panambi não tem fundo de impacto. Ah, tá bom. Infelizmente não. Adoraria ser grande o suficiente para ter fundo de impacto. Mas nossos produtos são produtos mais tradicionais, o que não significa que não há envolvimento com esse tipo de demanda. Por exemplo, agora mesmo tem um cliente nosso. Uma das grandes questões do ponto de vista regulatório que se discute hoje é o financiamento climático. Muito bem, vamos passar para financiar, vamos passar para produzir energia limpa e sair da emissão de carbono, mas e aí, como é que você faz essa migração? Vocês já devem ter ouvido muito falar nisso. Isso custa dinheiro. Como é que você faz esse financiamento? É uma operação difícil, uma operação de longo prazo, tem risco. Eu achei legal o jeito que vocês estão falando, que o Gazotti e o Vinícius estavam falando, porque acho que fica claro para vocês que assim, o setor financeiro, nem todo mundo come criança no café da manhã. Então, tem iniciativas positivas, iniciativas que visam o bem da sociedade. E quando a gente fala em financiamento climático, é uma operação de risco, assim como toda operação de impacto tem risco. O Vinícius estava falando da iniciativa da estímulo durante a pandemia, mas eu vi fundo de impacto que financiou microcrédito que durante a pandemia quebrou. O fundo fechou. As operações... Porque teve uma crise, fazia parte do risco, mas não deu certo, não são todas as operações que dão certo. Quando você fala financiamento climático, é longo prazo. Nós estamos com um cliente lá hoje que quer produzir energia a partir de biomassa, com resíduos de cana e celulose. É uma operação linda, linda. A experiência internacional não é lá muito boa, é uma operação de 15 anos, é tudo meio complicado, é difícil conseguir fazer isso em pé. Nosso envolvimento é isso, é através de operações específicas, nós não temos fundo, mas eu acho que a grande questão hoje passa pelo financiamento climático. E os bancos centrais, como é que eles estão enxergando essa história de ESG? Bom, ESG, como a expressão, ficou um pouco marcada recentemente, porque com o tal do greenwashing, né, que é nada mais do que as pessoas usarem a expressão de uma maneira que fala, mas não faz. Né? Eu acho que a visão do Banco Central principal é essa, é o financiamento climático. Como é que você faz isso? Porque uma crítica que eu tenho com relação aos bancos centrais, e eu já discuti isso várias vezes, assim, nós colocamos maior requerimento de capital nos bancos na hora que fizesse financiamento a empresas que emitiam carbono, por exemplo, uma petrolífera. Então, o banco que financia uma petrolífera vai ter um requerimento de capital um pouco pior nessa operação. Não, aí o Banco Central fala, não tem requerimento de capital, a gente só chamou o cara para conversar. O Banco Central chamou o cara para conversar, e já é um requerimento de capital adicional, já significa alguma coisa assim. Então, os bancos centrais, no objetivo de acelerar a transição climática, desestimulou a produção de energia via fósseis.
E isso trouxe um impacto que nós assistimos nos últimos anos que não foi adequado. Agora, quando a gente tem um projeto como esse que eu estava falando da biomassa, é difícil de aprovar. Eu acho que hoje, nos bancos centrais, a grande questão é como fazer isso. Como estimular o mercado a financiar de uma maneira responsável, que tenha volumes suficientes, casamento entre passivo e ativo, e que efetivamente possa fazer a gente chegar lá do ponto de vista de objetivos climáticos. E, Poit, então, você, como é que funciona lá? Como é que você faz um investimento? As empresas acessam estímulo, ligam para você? Como é que funciona? Um exemplo concreto. Primeiro, a gente está aqui do ladinho depois para conversar mais, né? Mas quem quiser falar com a gente, nota aí no Instagram, pode me seguir, eu segui o Estímulo, @Estímulo2020, né? @Vinícius Poit. A gente conversa, tira a dúvida que não for possível tirar aqui. Quero investir no Estímulo. Né? Hoje, investidores profissionais são aqueles investidores que têm mais de 10 milhões de reais investidos. Né? Quem tem aqui? Vamos formar o capital, né? Opa, vai Torinho. Para ter é só fazer as aulas e aprender com o Torinho, né? Mas o investidor profissional, e é interessante vocês saberem essa divisão, ele se cadastra direto na Singular, que é a administradora do nosso FDIC. O investidor qualificado, e aí a gente começa a ter chance aqui, ele investe através da Galápagos Wealth Management, que é a gestora e que montou um aplicativo e que está crescendo um monte. Aliás, é uma baita empresa, próximos exames tem que estar aqui. E, em breve, né, não quero ficar dando spoiler, se Deus quiser, a gente está na plataforma do BTG Pactual também para você investir no fundo. Sou empreendedor, quero tomar dinheiro emprestado, quero apoio, quero aula, tal. Aliás, levanta a mão aí, time, só para todo mundo ver quem que é do Estímulo aqui, tá Lisa, tal. Então tem bastante gente aqui para conversar. A Mari ali cuida de capacitação. Estímulo2020.org, você preenche 7 campos. Nome, CPF, CNPJ, WhatsApp, e-mail, faturamento do seu CNPJ e se você é sócio ou não. Esses 7 campos a gente processa no nosso Credit as a Service, é um motorzinho de crédito que avalia os birôs de crédito e te devolve em 1 minuto a resposta. Se você tem crédito pré-aprovado ou não. Se não tiver pré-aprovado, esteira de capacitação, cursos. Pré-aprovado, 3, 4 dias a gente troca mais informações e bota o dinheiro na tua conta. Então, essas são as formas de investir e de pegar dinheiro emprestado. Eu gostei do que o Gazotti falou, do Reinaldo, a questão do Blended Finance também, que é o nosso fundo. Né? Foi um Blended Finance diferente, porque ainda a gente não conseguiu ter tamanho para ir numa CAF, num IFC, num BID, que a gente conversa já. Então, o nosso colchão veio da iniciativa privada, né, para começar a fazer o negócio rodar. Portanto, Pablo, a gente tenta ser o mais simples e o mais rápido possível, não só para o investidor, mas principalmente para apoiar aquele empreendedor lá na ponta. Ô, Reinaldo, eu tenho uma dúvida aqui. Conta pra gente de um caso que você teve envolvido lá da Cellcoin, né, que é bem importante. A Cellcoin... Cellcoin foi um case que começou... É uma empresa que começou em 2016, próximo disso, e eu tive contato com eles a partir de 2019. E agora há pouco, quando eu falei que se você for consultar a empresa que começou como Impacto, ela não toca mais muito nesse assunto, a Cellcoin é um exemplo. Eu fui dar uma olhada no site deles esses dias e lá não fala nada do que falava no passado, mas eles continuam fazendo. A Cellcoin foi uma operação, era uma operação que, vamos dizer assim, credenciou pessoas ao redor do Brasil, nas cidades mais remotas, principalmente, para com o celular facilitar o pagamento de contas das pessoas nessas cidades remotas. Essas pessoas tinham que se locomover para uma cidade vizinha para poder fazer pagamento, para pagar a conta de água, de luz. Né? Coisa simples, que para a gente isso é uma realidade distante. Então, esse é um investimento de impacto. Não é só fazer grandes obras. Eu estava falando aqui de geração de energia.
O Alexandre falou de saneamento. Não é só isso não, não é isso não. É coisa pequena também. Então, é facilitar a vida de uma pessoa lá no interior, bem longe, que tinha que pegar um ônibus para pagar uma conta, ela não precisa mais. A Celcom foi isso. Começou assim. Hoje, aí eu tive com eles eu conheci em 2019, 2021, mais ou menos, estive com eles, estavam abrindo licença do Banco Central para fazer financeira, etc. E tal. Hoje eles são uma empresa que fazem Credit as a Service, Banking as a Service, as a Service, tudo as a Service. Então, é uma solução muito relevante para o sistema financeiro como um todo. Começou como impacto social, se transformou num negócio grande, que é legal, que a gente quer de todas as empresas, e continua tendo um bom impacto. Esse é um caso de sucesso. Eu falei do microcrédito que quebrou, eu comentei da energia, que é uma operação muito diferente, muito maior, mas a Celcom foi uma empresa que começou pequena, com pouco recurso, mas não tão pouco, porque essa é a diferença entre você ser o empresário que põe o próprio dinheiro, que tende a ser pouco, e o empresário que coloca o próprio dinheiro e mais um montante que arrecada para fazer a alavancagem. O caso da Celcom é uma empresa de sucesso, fiquem à vontade para dar uma olhada no site, eu gosto muito dessa história. Alexandre, então investir em impacto pode ser lucrativo, é isso aí, né? Se você quiser dar uma palavra final e falar sobre isso um pouquinho também? Obrigado, Pablo. Sim, investir em impacto pode ser lucrativo, tá? É lucrativo, pessoal. Eu acho que à medida que cada vez mais as pessoas aprendam sobre isso, né? Sobre investimento, sobre os tipos de investimento que tem e sobre qual que é, de fato, o outcome, como o Paulo colocou aqui, qual que é o outcome, né? Quais são os impactos, as externalidades que esses investimentos gerem, vocês conseguem tomar melhores decisões. Né? Então, você fala assim, puxa, eu vou ter um retorno aqui de mercado para investir tanto no fundo A quanto no fundo B. Puxa, o fundo A tem esse perfil aqui, essas empresas do fundo B têm um viés mais de impacto, etc. e tal. Quando a gente olha aqui em termos de risco, né, ou seja, volatilidade e retorno, eles são similares. Né? Então, a gente tende, pelo menos eu aqui, a pensar de investir com impacto. Né? Como o Reinaldo também estava colocando, acho que o caso da Celcom é uma inclusão financeira super importante, né? Facilitou a vida das pessoas. Então, realmente, não são só grandes projetos de infraestrutura, tem startup de educação, tem startup tratando todo tipo de tema que facilita a vida das pessoas, dá acesso a produtos, a serviços, né, para regiões remotas do país. E isso tudo tem um valor muito relevante e é possível de você investir nisso e ter retornos de mercado com risco de mercado. Tá? Então, acho que eu convido todos aqui a conhecer o site da Itaú, conhecer a iniciativa aqui dos palestrantes e colocar um pezinho de fato no investimento de impacto para realmente ter a noção de que é um investimento tradicional, super regulado, tá? Com reporte e que de fato você está tendo um retorno de mercado que você teria em qualquer outro produto, mas realmente está promovendo, né, mudanças positivas para a sociedade e para o meio ambiente. Obrigado, pessoal. Estou à disposição aqui depois para falar com vocês. Poit, quer concluir? Não, só agradecer muito a oportunidade, lembrar vocês do privilégio que vocês têm aqui, de nós estarmos aqui hoje juntos, né, de tudo que vocês estão aprendendo, como é que vai botar isso para funcionar lá fora. Contar mais um detalhezinho aqui, que a hora que o Reinaldo falou de finanças climáticas, Reinaldo, a gente lá no Estímulo, levanta a mão, Zé Eduardo, quem quiser falar disso vai falar com o Zé Edu aqui. O Zé Edu está tocando um negócio que a gente chama de estímulo verde. A gente se inspirou numa modalidade de dívida lá fora, que é o Sustainability Linked Loans, ou Linked Bonds. O que é isso? É quando você empresta um dinheiro linkado a alguma meta de, né, investir no saneamento, reduzir o impacto ambiental. E esse dinheiro é um bonde verde. Tem esse nome chique, aqui é o estímulo verde. O que a gente está fazendo com os micro e pequenos empreendedores com 10, começou com o MVP e já está funcionando, Reinaldo? A gente empresta o mesmo recurso que eu empresto para o dono da padaria, mas se a padaria vizinha cumprir um desses 5 compromissos, eu dou um desconto na taxa de juros para ele. Tão simples quanto. Para eu começar a estimular o impacto, redução de impacto ambiental, inclusive nas grandes metrópoles. Quais são os 5 compromissos? Me ajuda aí que se eu esquecer algum aqui, hein? Separa o lixo e contrata a coleta, porque você consegue medir o peso desse lixo, sabe o quanto isso está afetando ou não o meio ambiente.
combate o desperdício de alimento, colocando uma caixa do banco de alimentos, fazendo um acordo com o Food to Save, com a Gastromotiva. Mede o escopo 1 de emissão de carbono, escopo 1 e 2 de emissão de carbono. Hoje tem aplicativo, através da quantidade de energia que você consome, funcionário, você sabe. Uma padaria emite menos de 1 tonelada por mês. 1 tonelada de crédito de carbono é menos de R$100. Você consegue zerar. Que mais? Energia solar, que aliás a Genial Solar, da Genial Investimentos, a nossa parceira. Põe na sua padaria energia solar. Pô, eu preciso botar painel fotovoltaico? Não. Hoje, através da GD, você fica cotista de uma fazenda solar como consumidor, ele acredita a energia na sua conta, você tem desconto na conta de luz ainda. E o último, embalagem sustentável para sua padaria. Portanto, se você cumpre esses compromissos, a gente te dá um descontinho. Não deixa de ser um negócio do varejinho, né, Reinaldo? De ajudar nas finanças climáticas. Então, muito obrigado, Pablo. E, por favor, gente, levantem dessa cadeira e pense o que vocês vão fazer com as ferramentas que vocês receberam na vida de vocês na hora que sair lá fora para ajudar o nosso país. Obrigado. É isso. Reinaldo, quer dar uma palavrinha final para a gente encerrar? Quero agradecer e só deixar claro o seguinte, a gente falou que a diferença entre filantropia e investimento de impacto, que é buscar um retorno de mercado. O financiamento de impacto a gente falou bastante, filantropia é aqui ao lado pegar um dólar dourado assinado pelo Torinho. Isso é filantropia. Torinho! Poxa, muito obrigado. Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Alexandre, Vinícius. Obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado por ter participado. Obrigado à Z Summit, né, ao Rafael, ao Pedro, à mãe dele, à B3, a todos vocês. E é isso aí. Continuem curtindo a Z Summit. É muito importante. Vocês são jovens e vocês que vão carregar o mercado financeiro para frente. Valeu? Valeu! Vai, Torinho!